experimentamos as mais diversas circunstâncias neste mundo. Também conhecemos os mais diversos tipos de pessoas, cada um com as suas histórias, as suas lutas e as suas dores. Em muitas dessas circunstâncias, nós cristãos reagiremos ou agiremos de forma, por vezes, imatura, por não termos tido ainda experiência com determinada circunstância, ou reagiremos de forma madura, por já termos experimentado e passado por qualquer tipo de circunstância que veio sobre a nossa vida. Também em nossos relacionamentos com os mais diversos tipos de pessoas, nós, discípulos de Jesus, teremos a oportunidade de sermos, quem sabe, um auxílio, um alento, um conforto no momento da tristeza, da dificuldade que aquela pessoa estiver enfrentando. Precisamos levar em conta que cada um de nós, discípulos de Jesus, temos um tempo individual de maturação da nossa fé. Mas isso não é um empecilho, não é um obstáculo para que possamos ajudar as pessoas nas suas dores, nas suas lutas. Porque contamos, segundo a Bíblia nos ensina, com a ação do próprio Deus na nossa vida, nos capacitando e nos habilitando a sermos sal da terra e luz do mundo, assim como Jesus falou que os seus discípulos são. E a mensagem que nós temos para oferecer ao ser humano perdido é uma mensagem de reorientação da vida, de direção para a vida, porque pregamos e ensinamos a mensagem do Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava na cidade de Corinto, diz que os crentes em Jesus contam com uma sabedoria, a sabedoria divina, vinda diretamente do alto de Deus, para revelar a cada discípulo de Jesus a mensagem do Evangelho, uma mensagem redentora, salvadora, que traz novamente reconciliação do pecador com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer também que essa sabedoria, muitas vezes, ela é desprezada, ela é desdenhada por pessoas que supostamente se acham as mais sábias deste mundo. No entanto, por não conhecer a sabedoria divina, elas são pessoas tolas. Paulo, em oposição a esse tipo de menosprezo e desdém, vai falar também que há pessoas neste mundo que, por conta da misericórdia de Deus, por conta de Deus ter se revelado em graça aos seus corações, conhecem e têm a sabedoria divina sobre as suas vidas e, portanto, conhecem o próprio Deus, o amam, se relacionam com Ele e lhe obedecem. E mais, o apóstolo Paulo ele diz que os discípulos de Jesus, os crentes em Jesus, eles mesmos têm a mente de Cristo. A cada discípulo de Jesus, Deus, em um belo e maravilhoso dia, se revelou. Estávamos todos sem direção, desgarrados de Deus, em rebeldia contra Deus. Mas Deus, de forma graciosa, vem e ganha o nosso coração, porque o nosso coração já era dele. Mas houve um momento na nossa história em que Deus ele adentra a nossa história com a sua grande história de redenção e nos alcança para sermos sal da terra, luz do mundo, porque nós, discípulos de Jesus, agimos neste mundo de acordo com a mente de Cristo. Vivíamos conforme o nosso coração mandava, o nosso coração direcionava. Mas naquele belo e maravilhoso dia em que a graça de Deus se revelou a nós, Jesus nos encontrou pelo caminho. E a partir de então, passamos a viver uma vida para a glória de Deus. Vivemos para a glória de Deus, porque agora conhecemos a graça de Deus por meio do Deus Salvador, Jesus Cristo, o qual se revelou a nós de forma graciosa, de forma maravilhosa, nos encontrou nas nossas dores, nas nossas lutas, e Ele mesmo afirmou que nós dependemos totalmente da sua pessoa, pois, como Ele disse, sem mim nada podeis fazer.
Jesus sendo esse Deus Salvador maravilhoso, Ele mesmo, por meio da ação do Espírito Santo, nos dá a sua própria mente para que tenhamos condições de viver nesse mundo ainda caído e corrompido, mas de acordo com a mente dele, que vai nos orientar, nos capacitar, nos dar forças para que a gente possa continuar a nossa caminhada e nessa caminhada, como ele fez conosco, ajudar outras pessoas a se encontrarem com Deus. Afinal, o apóstolo Paulo também vai dizer que só conhecem a Deus aqueles que têm a mente de Cristo e, portanto, essas pessoas terão condições de discernir a vida com Deus. Por isso a afirmação de Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Podemos fazer uma reflexão aqui, para que eu possa e tenha condições de imitar Cristo na minha vida, na minha história. É necessário que eu tenha a mente dele, mas como eu conheço a mente de Cristo? A resposta é um tanto quanto simples, por mais profunda que seja. Basta nós olharmos como a vida de Jesus é relatada na palavra de Deus, como ele agiu nesse mundo caído, como ele se relacionou com as pessoas perdidas, como ele confrontou muitas injustiças e muitas estruturas humanas que não estavam de acordo com aquilo que Deus queria. Jesus nos revela a sua mente, a mente divina, de forma muito prática, em todos os momentos que ele esteve aqui neste mundo, vivendo para a glória do Pai. Por onde Jesus passava, o peso da presença de Deus estava, e este peso da presença de Deus fazia diferença ao seu redor. Aos discípulos de Jesus é dado este mesmo privilégio. De onde passam, onde vivem para a glória de Deus. Ou seja, vivem para trazer o peso da presença de Deus àquele lugar. E este peso da presença de Deus, a fim de trazer redenção, salvação por meio de Jesus ao ser humano caído, perdido, sem direção, e também para que as pessoas sejam curadas em suas dores da alma, em suas lutas, em seus enfrentamentos contra o mal, também para que elas sejam curadas em seus pecados, pela graça de Jesus, e venham cada vez mais conhecer a Deus e ter em si a mente de Cristo. Portanto, neste mundo, tendo a mente de Cristo, que nós, discípulos de Jesus, vivamos para a glória de Deus e imitemos Jesus para sempre.